Salve alvinegros, alvinegras e amantes do futebol, que respeito a estrela solitária de General Severiano, sejam muito bem-vindos ao canal Botafogo Eterno, meu nome é Conrado. Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu venho trazer para vocês, claro né, de antemão já peço a vocês, quem puder valorizar meu trabalho, deixa o like, compartilhe grupos de botafoguenses e outras redes sociais, inscreva-se no canal que é importante para o YouTube ver o quanto quem fala e quem ama isso aqui. A estrela solitária de General Severiano tem muito peso, tem muito valor. Agora vamos trazer um assunto bem interessante para vocês, meus amigos, que foi a última entrevista do nosso técnico, Arthur Jorge. Foi na semana passada, agora me falha a memória se foi na terça ou na quarta-feira, mas de qualquer forma foi na semana passada, no programa Seleção Sport TV, em que a bancada ali do programa fez diversas perguntas para ele, e para mim ele fez uma entrevista espetacular, assim, muito seguro nas respostas, uma oratória muito boa e assim, algumas perguntas que podiam ter uma vertente polêmica ali para tentar fazer ele dar uma patinada, dar uma derrapada, ele deu na goela, como se diz na gíria popular, né? Ou seja, foi brilhante ali, sem dar uma pipocada, sem gaguejar em nenhum momento, olhando no olho de quem tava perguntando, sério, correto ali, direto, sem rodeios. Então mostrando também que essa postura que ele tem em campo não é algo assim, não é um personagem, não é pra aparecer para as câmeras, é a essência dele. Tão de seriedade, momentos que necessitam de seriedade, como também aquele carinho, aquela leveza, né, com os jogadores, em comemorações, em momentos ali que é para dar uma passada de mão na cabeça, digamos assim, né, que os caras merecem também, dão uma alma em campo e merecem um carinho, um conchego depois, digamos assim, lá ele mostrou esse estilo dele também na entrevista, alguns momentos mais leves, mais descontraídos e alguns momentos mais sérios e objetivos para não dar margem ali para, né, falar que ele é um cara que não confirma a opinião dele. Muitas coisas inclusive, que ele falou que ele já tinha dito em várias coletivas, que é para nós botafoguenses que acompanhamos, né, várias coletivas dele pós-jogos, mostrou que ele não é aquele cara de lua que dá uma opinião um dia e dali 2, 3 dias acorda com a lua virada fala algo totalmente oposto do que eu tinha falado. É um cara que convicto daquilo que realmente acredita. Então isso foi bacana de ver. Agora eu vou citar para vocês algumas perguntas aqui que eu achei que foram as melhores, assim. Em questão eu não sei se dá para chamar de invertida, porque os caras não falaram algo para ele desmerecer no Botafogo em nenhum momento. Porém, são perguntas que abrem alguma margem, né? Que já tinham saído notícias por fora, que tentavam desmerecer algumas coisas nessa pegada aí. São perguntas que abriam margem para polêmica, digamos assim. Não é aquela assim desrespeitando ou cantando de galo, tentando diminuir o Botafogo, não é isso, mas que abriam margem, né? Uma das perguntas foi do Rizek em relação a qual que foi a reação dele quando descobriu que o Palmeiras seria o rival das oitavas de final da Copa Libertadores, né? Aí, tipo, essa pergunta abre margem, né, pro cara, não sei se o cara ia gaguejar, ou se o cara vai ficar com medo, pô, Palmeiras, tá muito mais experiente em Libertadores, não sei o quê, pô, é muito, que desce uma rateada, só uma pipocada pra falar que, vai ser, pô, é o Palmeiras, ficasse meio com medo, ele não. Foi totalmente objetivo, olhando no olho do Rizek, ele mandou algo parecido com isso aqui, meus amigos. Ele falou, foi a pergunta, né? O que você achou quando você viu na bolinha o Palmeiras rival que vai enfrentar o Botafogo nas Libertadores? Aí ele olhando no olho do Rizek, total firmeza, falou, eu reagi como eu reagiria com qualquer outro adversário. Estamos em oitavas de final de Libertadores, não podemos escolher adversários. Seria muito errado escolher adversário nesse momento. Tenho confiança no meu time, confiança no meu elenco. Se o Botafogo vai ter dificuldades com o Palmeiras, você também pode ter certeza que o Palmeiras também vai ter muita dificuldade com o nosso Botafogo. Estamos trabalhando para criar um time vencedor. Vamos trabalhar pesado para superar, para vencer essa partida. E quando chegar a data, vamos descobrir quem que vai ser o mais forte nesse confronto. A resposta dele foi bem próxima a isso que eu falei agora. E assim, espetacular, meus amigos. Respondendo, olhando no olho do Rizek, assim, sem dar uma gaguejada, convicto e sereno ali na resposta. Então é assim, de enaltecer assim, a resposta que ele deu em relação a isso. Outro ponto assim que deu talvez uma cortada
foi quando perguntaram para ele em relação ao gramado sintético, né? Se ele já tinha experiência com gramado sintético lá em Portugal e essa reclamação de quando o time perde é por causa do gramado sintético, né? Se o gramado normal não teria perdido. Alguns adversários que jogam contra o Botafogo mandam esse caô, né? E essa é uma coisa que eu falei até com meus pais aqui. Eu acho que é engraçado que quando o Palmeiras e o Atlético Paranaense tem, sei lá, 4, 5 anos, sei lá, não sei exato, mas bem mais tempo, com gramado sintético e não tinha esse furdunço gigantesco, né? Com gramado sintético. Aí desde o ano passado que o Botafogo colocou e começou a ganhar muitos jogos no gramado sintético, que esse negócio começou a vir à tona com mais força, né? Isso que eu acho engraçado, né? Com o Botafogo as coisas começam a ser diferentes, né? Principalmente quando é coisa para tentar desmerecer o time, né? Uma coisa que é surreal. Mas aí perguntaram para ele isso, em relação ao gramado sintético, aí ele falou, bom, não, eu admito que não sou um defensor assíduo do gramado sintético, né? Em Portugal a gente não tinha essa experiência. Porém, quando cheguei aqui no Botafogo, vi que é um gramado sintético de altíssima qualidade, de altíssimo nível, que é um gramado que favorece meu estilo de jogo, de agilidade, de dinâmica de jogo, de posicionamento dos jogadores ali, é um gramado que favorece meu estilo de jogo. Então eu sou totalmente a favor de gramado sintético. Para mim, quem reclama de gramado sintético, e levando em conta que você vê muitos gramados naturais aqui no Brasil, que você, para dar um passe de 10 metros, a bola quica 10 vezes até chegar no adversário, terríveis, de baixíssima qualidade, eu prefiro muito mais um gramado sintético de altíssima qualidade, como é o do Newton Santos, do que gramados naturais de péssima qualidade, que a gente tem que jogar aqui no Brasil. Então, para mim, quem diz que perdeu exclusivamente, quando perdem para o Botafogo, dizem que perdeu exclusivamente pelo gramado sintético, para mim é simplesmente uma desculpa. Não tem nenhum fundamento nisso aí. Falar culpar o gramado sintético por uma derrota. Se o cara ser mal perdedor. Ele deu uma resposta próxima a isso. E, assim, os caras não tiveram... Assim, é engraçado que tanto na resposta em relação ao Palmeiras como nessa do gramado sintético, os caras não tiveram contra-argumentos. A resposta dele foi tão convicta que os caras ou fazem aquela carinha de not bad, né? Aquela de nada mal, ótima resposta. Ou alguns ficam meio surpresos, assim, né? Foi, caramba, esse cara deu uma baita na resposta. Os caras não davam um pio depois, né? Que ele respondia. Né? Então isso foi bacana de ver. Acho que essas duas respostas dele foram as melhores cortadas, assim, digamos assim. E agora em relação a história dele para ele vir pro Botafogo, foi bacana que ele citou que perguntaram se ele tinha planejamento aqui de vir pro futebol brasileiro e tal, ou se foi algo assim repentino. Aí ele admitiu que foi algo repentino, ele falou que admirava muito o futebol brasileiro, falou que tinha sim vontade de vir treinar aqui, porém, não naquele momento. Ele falou que o fato do Textor ir lá em Portugal, dormir em Portugal para conversar com ele, e assim, ele falou que o jeito que o Textor apresentou o projeto, ele falou que primeiramente ele mexeu no coração. Ele viu uma coisa ali que ligou muito ele ao projeto do Botafogo. E aí depois que ele pensou na parte desportiva ali. Depois a parte da dinâmica, o quanto o projeto realmente tem potencial, tem futuro. De crescer muito o time com o Arthur Jorge. Então ele falou, mas ele falou que o fato do Textor ir lá e a argumentação do Textor, principalmente no emocional. Foi principalmente no emocional, primeiro no emocional e depois na parte desportiva e na parte técnica e tática. Então isso foi muito bacana. E assim, você vê também que o Textor, né, não é à toa, o cara é um empresário multiconhecido mundialmente, né? Praticamente todas as vezes que ele foi falar com o cara mano a mano, deu certo, né? A maioria das vezes. O Luiz Henrique foi assim também. O Luiz Henrique não... A início não era possibilidade dele vir voltar pro Brasil. Ele queria continuar na Europa. Aí o Textor foi lá, mudou a cabeça do cara, o cara veio. E em outros momentos também tinha sido assim, em algumas outras situações. E outro ponto também foi em relação a alguns jogadores que ou vinham escanteados no time, ou que estavam com uma imagem muito ruim ali devido a 2023, né? Que no caso, quem estava escanteado, o Bastos, e que tinha uma imagem muito pesada ainda de 2023, o Marlon Freitas, né? E também perguntou em relação ao Júnior Santos, né? Tinham perguntado primeiro como que ele recuperou o Bastos e o Marlon Freitas, e depois como que ele viu o Júnior Santos. Ele viu o Júnior Santos como um segundo atacante, ponto esquerdo, ponto direito ou centroavante. Aí ele respondeu em relação ao Bastos, que ele era um cara que ele já conhecia, já tinha visto jogar em altíssimo nível lá na Lazio, no Campeonato Europeu. É um cara que ele fez questão que estivesse no time quando ele veio. Não, eu quero esse cara. Eu vou tentar
recuperar esse cara. Ele falou que o Bastos é um cara muito introvertido, um cara muito tímido. E ele falou que é um cara que estava muito sem confiança. Falou que era um cara assim que não estava mais acreditando que conseguia jogar outro nível. Ele falou que com conversas e com possibilidades em sequência dele no time titular, ele conseguiu recuperar o Bastos e fazer o Bastos jogar no nível que está jogando hoje, que pra mim particularmente é o melhor zagueiro do Botafogo hoje. Bastos. O Marlon Freitas, ele falou que já foi um caso, também é um cara que ele falou, renova com o Marlon Freitas, que ele é importante pro time. O Marlon Freitas já não teve tanto essa coisa de confiança ali, porque ele mostrou muita resiliência, né? Nesse começo de 2024 ele já vinha fazendo boas partidas já, antes de chegar do Arthur Jorge. E aí ele falou que o Marlon Freitas é crucial ali para a parte de liderança. Como nós vimos, né? Nos bastidores ali de grandes jogos do Botafogo, quanto que ele é importante na liderança, que ele puxa o time, ele puxa coisa para ele ali. Ele tem uma liderança gigante mesmo dentro do Botafogo, além de tecnicamente estar jogando muito. Aí o Arthur Jorge falou também dessa importância do Marlon Freitas também, que pediu para que ele renovasse com o time, que ele ficasse no clube, que ele é importante pro elenco. Falou que já teve uma... Deu a entender que o Marlon Freitas foi um pouco mais fácil, né, de recuperar do que o Bastos, porque o Marlon Freitas já vinha numa crescente. Em relação ao Júnior Santos, ele falou, bom, pra mim o Júnior Santos não tem uma posição específica, né? Não tem algo que eu prefira, segundo atacante, ponta, centroavante. O Júnior Santos tem aquela característica dele que é arrumar espaço em qualquer ponto do campo, tanto na parte de ataque, próximo ao adversário, aquela arrancada dele que quase ninguém consegue marcar, e as chegadas ali para finalização. Aí ele até brincou, né, que no último jogo tinha sido terrível as finalizações do Júnior Santos, contra o Fluminense, por causa, né, perdeu gols feitos ali, mas para ele o mais importante do Júnior Santos era essa capacidade dele de criar chances claras em gol. Ele fala que ele é muito diferenciado nessa arrancada, no drible, e assim tem muita facilidade para criar chances frente ao gol adversário. Isso é uma coisa que ele valoriza muito, e para ele não ter uma posição específica. E também na entrevista ele falou várias vezes, né, que não ter jogador também é insubstituível, imortal dentro do time. Ele fala que todos... Ele valoriza muito mais o coletivo do que o individual. Ele fala que tem peças individuais que desequilibram sim, porém ele valoriza mais o coletivo. Então, mesmo com esses jogadores que acabam aparecendo mais nos partidos, mas ninguém tem vaga cativa. E isso também é um jeito que ele faz de manter todo o elenco motivado, né? Saber que ninguém tem vaga cativa e a qualquer momento alguém que não joga 3, 4 partidas pode entrar titular na partida. Então acho que o principal foi isso, meus amigos. Eu vou finalizar por aqui para não ficar muito extenso o vídeo também, mas eu acho que a essência, o principal, foi uma entrevista de 1 hora aproximadamente, 50 e poucos minutos, então falar todos os detalhes aqui vai ficar gigantesco o vídeo. Então acho que o principal, o mais importante é isso que eu passei para vocês. Agora deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam, se concordam, discordam, se alguém de vocês viu também essa entrevista do Arthur Jorge. Eu particularmente achei brilhante, espetacular a entrevista dele. Assim foi. Deu umas cortadas quando tinha que cortar e muito sensato, muito sereno ali. E esclareceu muitas coisas também e mostrou que Arthur Jorge que a gente vê nas coletivas não é um personagem, né? É o verdadeiro Arthur Jorge, a essência dele é aquela mesma. O projeto que ele teve no Botafogo é muito bom e muito grandioso, meus amigos. Vamos a gente esperar muita coisa boa para o nosso glorioso nesse 2024 nas mãos de Arthur Jorge. Um grande abraço a todos vocês, não se compara, é diferente, saudações alvinegras, valeu!